o exemplo 1, onde dá pra gente ver melhor essa questão do limite, tá? Então, seja y igual a 1 menos 1 sobre x, ok? Essa função, o limite, o domínio dessa função é os reais menos o zero, né? Porque bem aqui eu não posso ter zero no denominador. Então, eu posso ter valores no domínio dessa função, tá aqui, ó, para menos infinito, para mais infinito, e o zero bem aqui aberto no zero, né? Porque essa função não é definida em zero. Então, o limite dela, no caso, vai ser para cá e para cá, menos o zero, ok? Esse é o domínio dessa função. Então, qual seria a tendência dessa função nesses valores aqui correspondente ao seu domínio e nessa intervalo correspondente ao seu domínio? Então, a gente pode fazer uma tabelinha, tá? Então, vamos fazer aqui uma tabelinha. Vamos lá, aqui x e aqui y. Então, eu vou fazer primeiro a tabelinha com os valores de x, aqui, ó, de 0 a mais infinito, aberto em 0 até mais infinito, ok? Então, vamos lá. Não posso pegar 0, porque 0 não faz parte, então, eu vou pegar um outro valor, né? Próximo de 0, mas não necessariamente 0. 0,1, 0,5, 1, 2, 3, 4. Aí depois eu vou pegar aqui 500, 1000 e assim por diante, entendeu? Então, se eu substituir esses valores na função, e a função é o quê? 1 menos 1 sobre x. Então, vamos colocar aqui na calculadora. 1 menos, aqui é a minha fração, 1 sobre x, né? O meu x aí, no caso, primeiro é 0,1, que vai ser menos 9 bem aqui, ó. O meu outro, tem alguma coisa errada nessa... Não, tá certo, tá certo. Então, vou trocar agora o 0,1 por 0,5, vai dar menos 1. Vou trocar o 0,5 por 1 e vai dar 0. Vou trocar o 1 por 2 e vai dar 0,5. Vou trocar aqui o 2 por 3 e vai dar 0,66. Vou trocar o 3 por 4 e vai dar 0,75. Vou trocar o 4 por 500 e vai dar 0,998. Vou trocar o 500 por 1 menos 1 sobre 1000. 0,99, olha, ela tá tendendo a 1, né? Se eu colocar 10.000, oxa, mas eu tô apagando. 1 menos 1 sobre 10.000. Olha. 100.000. 100.000. Ó, ela vai se aproximando cada vez, ficando em 0,99, mas nunca atingindo o valor 1. Então, eu digo que quando o x tende para mais infinito, olha, porque eu tô indo para cá, o que que tá acontecendo com o y, olha? Então, isso aqui é o x, tá? Vou colocar bem aqui. Fazer uma setinha pro y. Fazer uma setinha aqui pro y pra gente analisar, tá? Então, aqui é a minha setinha do y.
aqui é 0 também. Então, o que estava acontecendo com o y? Conforme esses valores aumentaram aqui, o y tendeu para 1, tá? Então, ele tendeu para 1, bem aqui, ó. Mas não necessariamente 1, ok? Então, vou colocar aqui. Então, ele tendeu para 1, aberto em 1, porque ele não atinge o valor 1, ok? Não atinge o valor 1. Então, aqui, ó, tá acontecendo isso nessa parte aqui, ó. Nessa parte do domínio, ok? Agora, a gente vai analisar essa parte aqui do domínio, onde vai de 0 a menos infinito. O que vai acontecer com y, tá? Aqui é y. Pronto, corrigi, ok? Então, vamos lá ver o que acontece com o y. E a gente pode ver que o 0 faz parte desse coisa, olha. Ele vai de menos 9 até 1. Então, próximo, olha, ele vai passar por 0. Deixa eu até corrigir aqui, ó. Ele passa por 0, mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então, por aqui, ó. Ok? Então, aqui ele vai para... No caso, eu fiz até o menos 9, né? Então, vamos agora interpretar para os valores negativos. Aí, eu vou fazer outra tabelinha, tá? Pronto. Tá meio torto, mas dá para entender. Aqui x e aqui y. Agora, eu vou pegar os valores menores que 0, né? Que vão até menos infinito. Então, vou pegar menos 0,1, menos 0,5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 100 aqui, ó. Menos 500. E vou até menos 1000, tá? Aqui eu vou trocar aqui para deixar o mesmo. Os mesmos valores. Menos 500 e menos 1000. Pronto. Então, vamos lá bater na calculadora. Então, vou apagar aqui esse valor daqui e vou colocar menos 0,1. 11, ó. Agora, menos 0,5. 3. Menos 1. 2. Menos 2. Menos 2. 1,5. Menos 3. 1,33. Menos 4. 1,25. Menos 5, que eu nem tenho aí, né? Já vai para menos 500. 1,002. Menos 1000. 1,001. Se eu colocar 10.000, toda vez eu apago aqui, 1 sobre menos 10.000. Olha, ele vai se aproximando de 1, mas não necessariamente 1. Ele tem valores acima de 1, mas não necessariamente 1, né? E não são menores que 1, são maiores que 1, porém não necessariamente 1, ok? Então, se eu colocar menos 100.000, oh meu Deus, toda vez eu 1 sobre 100.000 aqui. 1, 2, 3, 1.000, 10.000, 100.000. Ó, aí ele já passa a ficar ser menor que 1, mas não necessariamente 1, ok? Então, aqui a gente pode observar
que mesmo eu estando aqui, ó, nessa faixa do domínio da função, ó, o que está acontecendo com o meu y? Ele está tendendo, vou colocar aqui com essa cor, também para 1, mas não necessariamente 1, né? Então, ele tende para 1, mas não necessariamente 1, por mais que a função esteja nesta parte aqui do domínio, né? Nessa parte, a função está sempre tendendo para 1, ok? Então, é o que está acontecendo com o y, ele está tendendo para 1. Não importa se eu ande, né? No caso aqui, se eu esteja em x à direita de 0 ou à esquerda de 0, sempre ela vai tender para 1. Ela está tendendo para 1. A gente pode observar isso também na forma de gráfico, tá? Então, fazendo o gráfico dessa função aqui, a gente já viu como faz gráfico nas outras aulas, mas aí eu não posso fazer aqui o gráfico, senão a gente vai perder um tempo muito grande. Eu vou fazer aqui o gráfico dessa função. 1 menos 1 sobre x, tá? Tá aqui, ó. Esse é o gráfico dessa função. Então, o gráfico dessa função, vamos desenhar aqui, a partir do que tá aí, tá? É isso aqui, mais ou menos. Então, deixa eu ajeitar aqui a canetinha. Então, vamos lá. Tudo torto, né? Deu pra... Então, aqui é x, aqui é y. Ela tem o seguinte comportamento, tá? Em y igual a 1, ok? Em y igual a 1, então aqui é 0. Então, bem aqui é o 1, tá? Eu vou marcar o 1 bem aqui. Eu vou marcar esse ponto aqui em y, ok? Aqui, ó. E vamos marcar aqui a curva dessa função. Então, ela tá fazendo isso, olha. E tá fazendo isso bem aqui, ó. Ó, ok? Então, conforme, se a gente for analisar, ó, o x tende para mais infinito, para cá, ó. O que que tá acontecendo com o y? Ele tá tendendo para 1, esse valor aqui, ó. Então, isso a gente pode observar bem aqui nessa aqui, ó. Conforme x tende para mais infinito, o y tende para 1, ok? Então, aqui nessa primeira tabela. Ó, conforme x tende para mais infinito, y tende para 1, ok? Essa segunda parte do gráfico está dizendo o quê? Que quando o x tende para cá, que é o menos infinito, o que está acontecendo com a função? Ela também está tendendo para 1, né? Que é o que a gente pode ver aqui na tabela, olha, x está tendendo para menos infinito, ó, menos infinito, isso aqui, e o y está tendendo para 1, ok? Outra coisa que dá para observar nessa tabelinha, que quando o valor se aproxima de 0, quando o x se aproxima de 0, olha, aqui tá próximo de 0, bem aqui, olha, em x próximo de 0, 0,1, 0,5, e aqui menos 0,1 e menos 0,5. Então, quando o x tende a 0 a partir do x positivo, o que está acontecendo com o y? Ele está indo para menos infinito, olha.
ele está decrescendo. Quando x tende a zero a partir de valores negativos, ele tende para o y para mais infinito, que é o que a gente pode ver aqui no gráfico. Quando x tende a zero, olha, o x está tendendo a zero a partir de valores negativos, o y tende para mais infinito. Quando o x tende a zero por aqui, ó, tende a zero por aqui, a partir de valores positivos de x, o y tende para menos infinito, ok? Ó, menos infinito quando ele vem por esse caminho, o x. O y tende a menos infinito, tá bom? Então, essas são as observações aí do limite dessa função. Então, a gente pode observar aí limite tendendo a 1, né? Quando x vai para mais e para menos infinito. E y tendendo a mais e para menos infinito quando x tende a zero, né? Então, o que a gente pode observar dessa função? Vamos anotar aqui as nossas observações. Quando x tende a zero, a gente pode ter o caso de y indo para mais infinito e y tendendo a menos infinito, tá? Quando x tende a mais infinito, aí o que acontece com o y? E quando x tende a menos infinito, o y tende a 1, né? Então, a gente vai ter o y aqui tendendo a 1. Ixi, eu tô escrevendo errado. Y tendendo a 1. Então, são dois casos aqui que acontecem nessa função. Essas observações a gente vai denotar da seguinte maneira, tá? A gente denota da seguinte maneira. Denotamos, então, as observações. Que o limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende para mais ou menos infinito, que é essa observação bem aqui, ó, que é essa observação aqui, o y tende para 1, tá aqui, ó, isso aqui é y, é igual a 1, ok? Então, a gente interpreta isso aqui, ó, o limite de y, isso aqui é y, né? Quando x tende para mais ou menos infinito, é igual a 1, ou tende para 1, tá? Então, essa é a denotação. A gente pode também fazer aqui essa nossa observação aqui, ó. Então, a gente pode também fazer a denotação para essa nossa observação, tá? Então, vamos lá. Então, o limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a quê? Vamos lá. Infinito, porque eu vou ter mais e menos infinito, é todo o meu infinito, tá? Todo infinito.